Falando do Flamengo, vamos falar aqui do Gabigol, né? Atualizar informações envolvendo o Gabigol, suspenso pelo Tribunal de Justiça Desportiva Antidopagem até abril de 2025 por tentativa de fraude em exame antidoping. Gabigol foi desfalque do Flamengo neste sábado. E o tema da renovação de Gabigol, que vive seu último ano de contrato com o Flamengo, voltou à tona. O clube agora deixa para resolver a situação em dezembro e o Rodolfo Landim admitiu em entrevista que existe a chance de o atacante assinar pré-contrato com outro clube a partir de julho. Nós temos as aspas aqui do presidente do Flamengo para exibir no bate-pronto da Jovem Pan. Abre aspas para Rodolfo Landim. O contrato do Gabriel termina dia 31 de dezembro e a partir do dia 1º de junho ele tem liberdade de assinar com qualquer outro clube. O Flamengo, historicamente, já demonstrou em diversas oportunidades que ele leva o contrato dos jogadores até o fim e renova no final. Fizemos isso com Diego Ribas, Diego Alves, Felipe Luiz, Bruno Henrique e eles renovaram com o Flamengo. Aconteceu, por exemplo, que o Everton Ribeiro, a gente fez uma proposta e ele recebeu uma oferta melhor no mercado. Não conseguimos igualar essa proposta e desejamos sorte para ele. O Rodolfo Landim ainda disse: a gente vai fazer uma proposta. O Gabigol vai ter essa oportunidade para ele decidir. Então, não dá para falar se a gente conta com ele ou não, de forma unilateral. Certamente vamos querer contar, mas pode ser que ele tenha outras oportunidades melhores do que jogar no Flamengo. Vai estar na mão dele decidir isso, fecha aspas. Está aí o Rodolfo Landim falando, né, do contrato do Gabigol, essa renovação. Surgiu aí uma especulação que a gente chegou a citar no programa, o Gabigol no Palmeiras, enfim, sei lá de onde surgiu isso, né? Mas é fato, o Gabigol no meio do ano, se não renovar com o Flamengo, vai estar livre para assinar com qualquer outra equipe. Corinthians demonstrou interesse, Corinthians também lá no começo do ano demonstrou interesse, mas não avançou pelo Gabigol. E o Gabigol também, como disse o Landim, tem essa possibilidade de ficar no Flamengo. Ele disse, nós vamos fazer uma proposta pelo Gabigol. A opinião de vocês, José Manuel de Barros, Piperno, Bruno e Flávio. Antes de opinião até, eu não sei se algum de vocês pode me ajudar nessa questão. O Flamengo já anunciou que vai manter o contrato dele. Poderia suspender, né? O contrato dele anunciou que não vai suspender. Ou seja, deve continuar pagando esse ano aí, se ele ficar sem jogar esse ano. E, assim, não prorroga mais um ano, não tem alguma coisa, paga, o cara não joga um ano, por exemplo. Não teria direito a prorrogar um ano depois disso, não? Eu não sei como é que é a legislação em relação a isso. Depende da boa vontade do Gabigol, não. Eu tenho uma certa dúvida nesse aspecto. E sobre opinião, eu acho que o Flamengo está certo em não renovar. Pelo que ele não jogou no ano passado, já era motivo para não sair renovando. Ainda mais com as pedidas dele, né? O Flamengo, claro, estava mais ou menos certo em outubro, mas parte da diretoria ficou revoltada com os números e achando que o Gabigol, não pelo passado, pela história, mas pelo que ele não estava jogando no momento e pelo que não jogou em 2023, que aquela renovação naqueles termos e com o tempo de contrato até 2028 não caberia nesse momento. Eu acho que é para se avaliar mesmo. Eu acho que não é para renovar agora, não. Precisa esperar o que vai resolver. E se for condenado mesmo para um ano, sei lá. No meio do ano volta a conversar, então. De repente fala, vê o que você recebe de proposta e traz aqui na mesa, a gente cobra ou não cobre. O presidente até citou nessa entrevista a situação do Everton Ribeiro. O Flamengo fez uma proposta de renovação, veio o Bahia e ofereceu mais. Flamengo, ok, muito obrigado. A gente chegou no limite que a gente podia te oferecer, que é isso, né? O Bahia ofereceu mais, ele foi para o Bahia. A história do Gabigol não vai ser apagada. Ele é um jogador importantíssimo na história do Flamengo pelas conquistas recentes, né? Mas nesse momento eu acho que não é para renovar mesmo, tem que esperar. Seguimos no YouTube, vai deixando o seu like aí no canal do YouTube Jovem Pan Esportes. Bruno Prado, o que falar aí dessa renovação, dessa possível renovação do Flamengo com o Gabigol e também dessa possibilidade do Flamengo, não vou dizer liberar, né, mas dessa possibilidade do Gabigol deixar o Flamengo, que também está na mesa, é uma possibilidade. Agora tem uma situação mais complicada que ele está suspenso até abril. Pode ser revertido, mas nesse momento a situação é essa, ele está suspenso até abril. Então eu acho bem difícil que algum outro clube feche um contrato com ele antecipadamente. Ele está numa situação, nesse momento, um pouco mais complicada.
Já tinha essa opinião antes mesmo da suspensão. Acho que o Flamengo deve fazer uma proposta para renovação. Acho que seria bom ele permanecer no Flamengo, mas não nas condições de uma super estrela, assim, um contrato muito longo com valores altíssimos, porque já desde o ano passado ele não é um protagonista do Flamengo. Ele é um protagonista na história, ele é um ídolo, mas nesse momento ele é um cara que está disputando posição no time e antes mesmo da suspensão ele estava na reserva e foi pelo desempenho dele. Ele pode retomar lugar com o desempenho dele. Vamos ver se ele vai voltar a jogar ainda esse ano, depende aí dos recursos, mas por enquanto ele só volta a jogar em abril do ano que vem. Então eu até faria uma proposta em outros valores, não uma proposta assim de uma super estrela do time. Acho que seria ótimo ele permanecer. Ele é super identificado com o clube e pode ser, claro, ainda um jogador importante para o Flamengo. E mais para frente pode até revisar, conversar em outros termos, mas até pela situação atual dele, suspenso e já vinha na reserva, faria uma proposta mais com um contrato mais curto e com outros valores, não aquela como se fosse uma renovação de um superastro. E como o Zé falou, não apaga a história dele no Flamengo, mas o momento, e agora você vai renovar com o jogador agora, não é de um contrato, por exemplo, de 5 anos com um salário milionário. O Zé Manuel fez esse questionamento, fica a pergunta mesmo, né, nessa situação do Gabigol, nessa questão que ele foi punido pela questão aí do teste, né, enfim, que não fez de alguma forma, né, ele tentou atrasar o exame antidoping, enfim, foi arrogante com os profissionais ali e tudo mais, porque ele acabou testando, né? Ele acabou testando, não acusou positivo, até por isso eu acho que a pena foi severa demais, enfim, aí já é tema de outra discussão. Mas nessa situação que ele está suspenso, né? Será que ele pode mesmo assinar um pré-contrato? Fica essa pergunta. O Rodolfo Landim disse nessa entrevista que sim, ele pode assinar um pré-contrato a partir do meio do ano. O Flamengo também está muito confiante que essa pena vai ser revertida, né? O Flamengo está muito confiante que essa pena o Flamengo vai conseguir diminuir ou vai conseguir transformar, quem sabe, em multa, né? O Flamengo está confiante nisso. Difícil, viu? Estamos voltando à rádio. Agora sim, de volta à rádio Jovem Pan, falando de Gabigol, Flávio Prado. E de novo, né? O tema da renovação volta à tona, o Gabigol vivendo o seu último ano de contrato com a camisa do Flamengo. Complicou muito, né? Com essa história dessa suspensão. Não é fácil reverter, não é fácil. O Flamengo está acreditando na OADA, a OADA ela costuma referendar essas punições. É muito difícil. Vocês lembram o caso do Guerreiro? Com a comoção nacional. O advogado do Gabigol é o mesmo, Bichara. Pois é, mas foi um negócio demorado pra caramba e é diferente. Porque aquilo que eu já expliquei semana passada, o Gabigol, como ele se negou a fazer o exame na hora correta, subentende-se que havia um doping que ele estava tentando burlar o exame por estar com problema. Sem estar afirmando que sim, nem eles podem afirmar. Mas como ele demorou para fazer, ele poderia ter usado uma substância para que depois de algum tempo ela maquiaria o uso daquele dia. Por isso que isso é o que a lei subentende quando a pessoa demora a aceitar fazer o exame. Então é muito difícil. Eu não sei que argumento eles usariam na UADA para poder fazer essa mudança. Não sei, é complicado. Agora, a vida dele vai seguir, se alguém achar que deve comprar essa briga e fazer uma renovação antecipada, ou assinar um pré-contrato com ele, tudo bem. O Flamengo, eu acho que complicou muito, né? Complicou muito, porque já não está jogando, já está com dificuldades. E ainda acontece esse caso, não sei se ele vai ter muito respaldo para continuar lá, não. Acho difícil. Agora, quem aceita comprar essa briga, que é um jogador interessante, mas está numa situação complicada e vai demorar. Não sei se ele vai ficar até abrir o suspenso, mas não vai resolver rapidamente isso não. Vou ficar muito surpreso se isso acontecer. Marcos Braz, você deu entrevista ao canal GOAT e falou sobre a situação do Gabigol no aspecto jurídico, demonstrando otimismo com o efeito suspensivo. Abre aspas para o Marcos Braz. Particularmente estou muito otimista com relação ao efeito suspensivo, até porque na minha cabeça é muito injusto essa punição. O jogador fez exame de sangue, deixar claro isso. É uma oportunidade que eu estou tendo para falar. O jogador fez o exame de sangue no mesmo dia.
no começo do dia, não apresentou absolutamente nada. Fez os exames de urina e depois dos exames, entre os exames de urina e as apresentações, é que teve os desconfortos. Gabriel também em um momento se excedeu, não deveria ter feito isso. Mas a questão central é, ele fez o exame de sangue e não apresentou absolutamente nada. E quem quer fraudar alguma coisa em doping não faz exame de sangue, fecha aspas, a declaração do Marcos Braz, lembrando que torcedores do Flamengo, no jogo contra o Nova Iguaçu, manifestaram apoio a Gabigol, além dos bandeirões homenageando o atacante, 3.000 adesivos com a mensagem #fechado com Gabigol foram distribuídos no setor norte. Após o jogo, torcedores gritaram: "Ah, é Gabigol! Ah, é Gabigol!" Tá aí. É bom ficar claro que efeito suspensivo não significa que você não vai cumprir a pena. Você pode conseguir um efeito suspensivo, olha, eu estou sendo cerceado do direito de defesa, eu preciso de um tempo para conseguir mais elementos e tal. Você pode obter esse efeito suspensivo, mas depois vai para um novo julgamento, você pode pegar uma pena até maior. Ou confirmar a liberação. Efeito suspensivo, que pode sair hoje, amanhã, se conseguir, advogados são competentes, mas isso não tira a pena. Efeito suspensivo, está liberado para jogar, ok. Daqui a 3 meses vem o julgamento, pode pegar uma pena até maior. Então, efeito suspensivo não implica em não cumprir a pena. Implica que você, neste momento, ainda não está cumprindo. Mas não quer dizer que você não cumprirá lá na frente. Só para ficar bem claro isso. Amanhã depois recebe efeito suspensivo, está liberado o quê? Ah, tá vendo? Não aconteceu nada. Não é isso. Vai chegar na OADA, que é o órgão internacional de controle de dopagem, em algum momento vai chegar lá, porque é natural, né? Você é obrigado a comunicar esse fato. E quando chegar lá, ele vai ser julgado. E aí, efeito suspensivo ou não vale nada para o julgamento. O fato de estar com efeito suspensivo não quer dizer que você não cumprirá a pena. E pelas palavras do Rodolfo Landim, a gente acabou de acompanhar o Marcos Braz, mas sobre a fala do Rodolfo Landim, fica claro também que ele está jogando toda a responsabilidade dessa renovação, do contrato do Gabigol para o Gabigol, né? Ele tira da direção do Flamengo aí, né? Vamos fazer uma proposta, se ele aceitar, fica com ele. Ele que resolve. É ele que resolve, né? Até para depois, né? Não sei, não ter essa imagem. Mas se for igual à anterior... Foi essa diretoria do Flamengo que deixou o Gabigol embora. Não, eu acho, pela fala dele, ele tá deixando claro que a decisão, jogou toda a decisão, né, pro Gabigol. E citou até contratos de outros atletas aí, né? Diego Ribas, Diego Alves, até o Everton Ribeiro. Falou, todos esses tiveram chance, sim, de ficar no Flamengo, ou a gente deixou lá pro final para poder renovar. Enfim, eu acho que ele jogou totalmente pro Gabigol. Foi, claro que é também uma atitude de negociadores experientes, porque todo mundo no Flamengo sabe, hoje, que agora o preço de mercado do Gabigol é menor do que era, por exemplo, um ano atrás. Então, não dá para ele colocar a faca no pescoço do Flamengo e falar, eu quero renovar e quero aumento e um contrato longo. Ele não vai conseguir isso. Até porque ainda vem essa suspensão. Então, veja, antes da suspensão, talvez o receio do Flamengo, e aí seria o grande aliado do Gabigol nisso, fosse a possibilidade de um rival, tipo o Palmeiras, chegar agora em julho e fazer uma proposta para ele. Olha, você já pode assinar um pré-contrato, estou te oferecendo tanto. Ainda mais o Palmeiras que perde o N. Sai de graça o ano que vem, né? Exatamente, seria de... E aí, politicamente, seria ruim para o Flamengo ter que justificar perder um grande ídolo como é o Gabigol de graça, ainda mais para um arquirrival. Só que agora, além de todas as questões, enfim, envolvendo a conveniência ou não de fazer uma proposta, né, pagando muito para ele, ainda há essa questão da suspensão. Quer dizer, quem seria hoje o interessado que fala, escuta, Gabigol, mesmo você suspenso, eu quero você e vou fazer agora, vamos assinar um pré-contrato agora. É muito mais difícil. Por isso que o valor de mercado dele hoje é muito menor.